ser imparcial, porque futebol é algo que exige disso, né? Aí, então agora, rapaziada, eu passo aí a bola pro Leno, passo a bola pro Matheus. Leno, boa noite Oi. aí. Boa Boa noite aí noite. pra você. E seu destaque, quero saber seu destaque inicial. Boa noite, rapaziada. Falou do ser imparcial. Aí, ó. Gigante da colina, parceiro. Todo mundo Eu não sabe tenho qual é meu coragem, clube. não. Todo Eu não mundo tenho sabe qual é coragem, meu não. clube de coração, mas vou ser imparcial aí, porque é o que define a página do Miganha. Cara, destaque. O destaque é esse papelão aí que o Boca Juniors fez, empatando com o Auckland, né? Acredito que nem o mais otimista dos neozelandeses esperava um feito gigante. Por que gigante? Porque todo mundo sabe que é um clube amador ou semi-amador, não importa, pô, os caras têm outra ocupação, treinam à noite, pô, todas aquelas dificuldades que quem jogou bola sabe. E é o destaque que eu tenho. O gol de empate do zagueiro do Auckland, se eu não me engano, o nome dele é Gray. Eu fico com esse destaque aí. E é um belo destaque, ô Leno. Só que nessa coisa aí, eu vou discordar um pouco, cara. Sabe por que eu vou discordar? Eu acho um absurdo. Pra mim, tem que criticar o Auckland por ter empatado com o time argentino. Tinha que ter ganho o jogo. Pra mim, tinha que ter ganho o jogo. Então, não, brincadeiras à parte. Mas eu concordo plenamente, cara. E assim, acho que foi um gol histórico esse gol do Auckland City, né, cara? É um gol histórico e um resultado assim pra encerrar ele por cima, tudo, né? Um pontinho. É um time semi-amador. Concordo plenamente. Matheus, meu parceiro, camisa da hora essa daí. Brother, boa noite pra você. Obrigado por me incluir nesse projeto aí. E vamos que vamos pra cima. Cara, seu primeiro destaque inicial nesse nosso começo de programa aí de podcast. Boa noite, Thiago. Boa noite, Leno. Camisa do Liverpool. Tá fazendo muita falta nesse Mundial aí. O maior time da Inglaterra, Liverpool. Camisa bonita aqui. E o meu destaque é para a derrota do Bayern. O Bayern é um dos times que eu mais espero que até possivelmente ganhe esse Mundial. Então, perder para o Benfica, que já estava mal nesse Mundial e aí ficou em segundo lugar. Vai ter esse jogo agora contra o Flamengo. Então, eu deixo esse destaque aí para o negativo, né, para o Bayern de Munique. Boa, é um belo destaque. O Bayern de Munique ali agora foi para um lado bem complicado, hein? Eu até, na minha página lá, quem quiser depois seguir, tá aí os nomes aí das nossas páginas no Instagram, rapaziada. É só seguir lá, deixar seu comentário, sua curtida, é muito importante para fortalecer a gente. Então, cara, eu fiz até uma brincadeira de chaveamento lá, eu postei antes, eu coloquei a minha final Bayern e Chelsea, mas tipo assim, e deu um caminho totalmente oposto agora que ainda pode rolar essa final. É uma doideira assim, mas é verdade, cara. E agora acho que o Barça pega um lado ali muito complicado com essa derrota aí. E só uma pergunta, Matheus, a abertura que eu fiz foi pro ar de boa, né? Por metade. Não, tranquilo, de boa, de boa. Vai acertando. Não, tranquilo. Então, rapaziada, antes da gente começar a falar do Mundial, o primeiro ponto que eu queria entrar é sobre duas manchetes. A primeira, uma bomba aí agora aí, que aconteceu lá na França, mas vamos colocar assim que tem a ver com o nosso futebol, porque um dos proprietários que toma conta do Lyon lá está tomando conta de um gigante aqui, que é o John Textor. O time dele foi rebaixado por problemas financeiros, por fair play financeiro. O John Textor estava enrolado já tem um tempo. Quando ele assumiu essa dívida, ele não conseguiu equilibrar as contas, mesmo vendendo share, mesmo vendendo jogadores, mesmo até fazendo uma temporada legal ali, né? O Lyon fez uma Europa League ali até que boa, fez um campeonato francês ok, e mesmo assim não conseguiu. O que a gente pode trazer para o nosso futebol e o que a gente pode também comentar a respeito dessa punição? É justa, é injusta? Vocês acham que isso não vai dar em nada, que ele vai recorrer e vai dar certo? Agora eu começo com você, Matheus. Cara, Lyon, um dos maiores times da França, um time que tem uma camisa de respeito, rebaixado por problemas financeiros, literalmente, cara. Qual que é a chance disso acontecer no Brasil e o que você acha sobre isso? Cara, eu acho que lá na Europa, em alguns casos, o fair play ele funciona, né? Não necessariamente com alguns clubes grandes, endinheirados como o PSG e o City,
que também tiveram suas punições e não aconteceu nada. Em outros casos ele funciona. Eu acho totalmente errado a forma como o Textor leva o grupo dele, no qual ele usa o Botafogo como um clube satélite e leva jogadores para lá e pô, jogadores às vezes que estão se destacando aqui no futebol brasileiro, no Botafogo, ganharam o Libertadores, por exemplo, e acaba levando um jogador para lá e o Botafogo tem que fazer uma reconstrução muitas das vezes. Então, assim, está usando o clube como satélite, só que não resolve a situação financeira do Lyon. Se eu não me engano, acho que cabe recurso ainda, então provável que talvez consiga, né? Acho que é muito difícil o Lyon acontecer de cair. E é isso, eu não acho, concordo, não acho viável. Eu acho que deveria ter uma forma diferente do Textor de gerir esses clubes. Cara, você tem um ponto muito interessante, e até antes de eu passar pro Leno, eu até ia te fazer até essa pergunta, porque eu esqueci de dar meu destaque inicial, e o meu destaque ia ser justamente esse daí. Eu ia destacar o Botafogo, o que fez no Mundial, que o Leno falou que o Botafogo ia surpreender, eu lembro, no nosso outro projeto, ele tinha falado que ele cravou que o Botafogo ia surpreender. Só que assim, cara, eu entendo esse pensamento. Existe muito essa questão de holds tomarem conta do futebol, como é o grupo City, como é o grupo da Red Bull, como é esse grupo aí do Textor. Só que assim, cara, eu até te fazer uma pergunta. O destaque que eu ia fazer era pro Botafogo, era sobre essa questão de SAF. Eu sou a favor totalmente das SAFs. Não acho que seja salvação para o mundo, como muitos estavam plantando, não é. Porque também tem muita SAF ruim e tem SAFs que tem muitos problemas. Só que assim, antes eu prefiro que alguém perca esse dinheiro do que esse modo associativo aí que vai passando a bola de neve e vira uma salada de batata e não acontece nada com ninguém. Eu até te perguntar isso, cara, dessa questão aí. O Botafogo é uma holding, hoje é uma holding, tem muito essa questão dos satélites. Só que é o seguinte, o torcedor do Botafogo, ele prefere isso ou talvez prefere o jeito que estava, o modelo associativo? Porque talvez o torcedor do Botafogo não vê a perspectiva do jeito que estava antes. Eu acredito que o Botafogo prefira a SAF, principalmente porque foi isso que fizeram ganharem talvez o maior título da história deles. E só que é aquilo, tem SAFs que funcionam, tem SAFs que não. A SAF do Botafogo ela funciona, pelo menos a do Botafogo aqui no Brasil. Agora, o modo como ele gera o Lyon lá fora, o John Textor eu falo, não funciona, como vocês estão vendo. A SAF do City ela funciona, a do Red Bull ela funciona. Aí você vai pegar um exemplo, o Vasco ela não funciona, não funcionou até agora. E entre outros. Então é isso. Eu acho que também não acho que 100% a SAF seja a solução, mas uma SAF com um modelo bem transparente, bem certeiro, eu acredito que seja um bom caminho para os clubes. Então, cara, a ideia é exatamente essa, Leno. Eu também tenho essa visão aí, cara. Eu sou a favor da SAF, contanto que esteja gerido por pessoas competentes, não seja vendido para qualquer um. Eu acho que tem que haver um estudo, e tem que haver um processo, coisa que aqui no Brasil não teve. O próprio Cruzeiro, o Botafogo, o Vasco saíram dando pode dizer, um tiro pro alto assim e Deus acuda, porque eram clubes que iam acabar. Então, assim, foi, ó, Deus nos acuda, aqui tá lascado, vai o primeiro aí que vier, já que tem tu, vai tu mesmo. E, enfim, Leno, Lyon rebaixado pra segunda divisão, cara. Não por futebol, por problemas financeiros, cara. Que loucura. E só antes de eu passar pra você, eu gosto do John Textor, porém tem atitudes que eu não concordo com ele. Por exemplo, o que ele fez em 2023, o Campeonato Brasileiro, alegando que manipularam, que não sei o quê, e até agora não aconteceu nada com ele. Então, assim, pra mim é um cara também fanfarrão. É um cara que nesse meio termo aí, ele age igual dirigente tradicional do futebol brasileiro. Que também, assim, é um cara que assim, foi jogar pra galera, a queda do Botafogo, e, assim, é um cara que nesse quesito eu não sou fã dele. Mas reconheço que pro futebol brasileiro tem feito um trabalho legal no geral. Então, o Textor vendeu o Palace agora, né? Por 1 bilhão de alguma coisa para um dos donos do New York Jets, que vai assumir agora o Crystal Palace. Não sei se vai dar para recorrer, porque
o quesito fair play financeiro lá é muito grande, e parece que os comissários da Ligue 1 já tinha manifestado o interesse em rebaixar o Lyon por não ter garantias financeiras. O Lyon usa o dinheiro da venda do Luiz Henrique para tentar abater essa dívida, é pouco mais de 35 milhões de euros. Parece também que não deu vazão. O Lyon vende o Caqueret, não sei se é assim que se pronuncia o nome dele, para o Como da Itália, por 15 milhões de euros. Então, tipo assim, na última janela tem a venda do Cherki pro Grupo City, né? Um pouco mais ali de 6 milhões de euros. Não sei se essa misturada os comissários vão aceitar a permanecer o Lyon na primeira divisão. No caso, aqui no Brasil, especificamente no Rio de Janeiro, o Botafogo ia acabar, irmão. O Botafogo estava se encaminhando para o fim. Você não via mais torcedores do Botafogo. As pessoas tinham vergonha. Isso é a realidade. Vamos ser sensatos, sem hipocrisia. O Botafogo estava em ponto de falência, ou já tinha aberto falência. E se tivesse caído antes da chegada do texto, bom, fatalmente teria ido de ladeira abaixo. O Vasco já foi no Bumba Meu Boi. Foi naquela de, quem chegou primeiro, foi uma transação totalmente equivocada, porque todas as SAFs pegavam 90%. Os dirigentes vascaínos só aprovaram 70%. O erro já começou aí. Meu irmão, ou abre tudo ou não abre nada. Essa história de ficar meio cá, meio lá, tá aí, ó. O Vasco tá em recuperação judicial. Pedrinho tá com a granada absurda na mão. Se soltar, explode. Entendeu? O pino já tá fora. Não tem como recolocar esse pino. Tem o lance de alguns grupos estarem vindo tentar desenrolar, mas não chega no acordo. Não sei o que acontece. A SAF do Cruzeiro, se o Ronaldo não chega naquela época, o Cruzeiro tinha caído para a Série C, era outro time também que, se cai para a Série C, não volta, entendeu? Ia ser muito complicado, por mais que o Cruzeiro tivesse uma estrutura absurda. A gente sabe como que funciona quando você cai para a Série C. O nível de receita é quase zero. A gente salva aí o Figueirense aí, ó, há anos mingo aí na Série C, na Série D, porque não consegue se reestruturar. Porra, o Paraná, cara, estrutura absurda que o Paraná tem. Ninguém vai ali, cara. É uma areia movediça muito grande para alguns clubes aqui no Brasil. É a saída para todos? Não. Mas para alguns seria a grande solução. Vamos ver se essas vendas aí do Lyon, o Textor consegue reverter, o que eu acho difícil. Mas é futebol, né, mano? O que manda é o dinheiro. E um ponto muito interessante, Orlando, que você citou a respeito disso tudo, da questão da SAF, é que você vê assim o próprio nível de desorganização do nosso futebol. Porque assim, eu acho que assim, antes era até bem pior antes. Agora eu acho que ainda tem muito problema, mas não era igual antes. Antes era pior ainda. Se você for pegar gestões aí de Eurico Mirandas, Mustafás Contursi, o próprio ali no Flamengo mesmo lá, o Márcio Braga num tempo, a Patrícia Amorim, no Corinthians então você é corintiano, Matheus, o Corinthians é assim desde sempre. Se você for olhar hoje, até teve uma leve melhora nisso daí. E algo que eu cito dessa questão da SAF é que você vê que os caras fizeram o mínimo e conseguiram elevar o patamar dos times aqui no Brasil. Você pega o próprio Ronaldo, ele fez um pouquinho, só organizou a casa, o time sobe, agora ele conseguiu vender, ter um lucro, passou para outro cara com outra metodologia. O próprio Botafogo também, cara, em questão de 4 anos ganhou a Libertadores. Você vê não só no futebol brasileiro, como na América, cara, como é que tá o nível aqui. É só chegar um cara com o mínimo de organização, colocar um dinheiro ali, pronto, já automaticamente já sobe assim algo. Até o próprio Bragantino também, que tem oscilações aí, ano passado quase caiu, mas é um time que, cara, aqui em São Paulo, sabe, ninguém dava nada, sabe, não era um nada. Então, assim, o Palmeiras, inclusive, quando caiu, eu lembro de 2013, o Palmeiras jogou com o Bragantino, cara, acho que ganhou até os 2 jogos, ou empatou um aqui, ganhou lá de 2 em Bragança Paulista. Então, assim, você vê como que é, né, cara?
É assim, a SAF não é a solução, porém é algo que veio para ficar. É algo que veio para ficar. E para encerrar da minha parte, daí, se vocês quiserem citar mais algum ponto, um cara que eu curto muito também é o Rica Perrone. Um abraço aí para ele, é um cara que eu gosto muito. E muitos torcedores do Vasco questionam, ele fala, cara, por que, que ninguém consegue comprar o Vasco, já que você citou esse ponto? Ele falou, cara, a política do Vasco também questão do Brasil em termos jurídicos, porque tá essa bagunça aí da 777 que o Pedrinho conseguiu tirar por liminar, mas daqui a pouco pode vir uma liminar e pôr de volta, e o controle não saiu 100% dela. E aí, como é que o cara vai ter segurança de pôr um dinheiro aqui e até na questão do Brasil por outros problemas, cara? Então, assim, fica aí essa reflexão, lendo Matheus, quiserem citar alguma coisa também, algum destaque a respeito disso também, pra gente fechar essa palhinha aí. No Vasco, o Eurico Miranda deixou a cabeça de porco enterrada. Tem coisas que só acontecem com o Vasco. Entendeu? Então, tipo assim, é isso aí. Como que você vai investir num clube que o clube está sobre recuperação judicial, não se bate um martelo, agora não, né? Já tem um tempinho. Tá uma briga entre Edmundo e Pedrinho. Jogo de interesse, né, irmão? É tipo assim, eu te apoio, tu vai a presidente, na hora de tu me dar uma moral, tu me dá uma moral, eu vou contra você e tipo assim, ó, a bola de neve ela só aumenta, filho, é ladeira abaixo. Mas o Vasco tem conseguido não montar um time forte, mas o Vasco tem conseguido se permanecer na primeira divisão, o que é muito importante, entendeu? Tá jogando a Sul-Americana, então, tipo assim, tá entrando um dinheiro ou outro aqui, mesmo aos trancos e barrancos. Vamos ver o que vai se comportar daqui pra frente. Certo. Também bateu semifinal de Copa do Brasil no passado. Pode falar, Matheus. Eu acho que também teve a situação no Vasco, foi que acho que não só a torcida como a diretoria acreditava que essa SAF fosse trazesse grandes jogadores, que fosse a SAF que jorrasse dinheiro lá, como faz o Botafogo, e não é. Uma SAF que, com todos os problemas do Vasco, ela tenta administrar o Vasco, não sei se da melhor maneira, mas tá ali, como o Leno mesmo citou, o Vasco vai conseguir se manter na Série A, vai conseguindo chegar em alguns campeonatos e tal. Mas não é aquela SAF que chega injetando dinheiro onde você vai trazer estrelas para o time. Então a torcida acho que às vezes ficou um pouco muito presa nisso, talvez a diretoria também. Cara, é verdade. E tem um ponto disso daí, cara, porque muitas vezes a SAF pode vir falar, ó, vou arrumar bagunça aqui, e, ó, vamos sofrer, cara. E eu acho que deveria ser o certo, né, cara? Como o próprio Ronaldo fez no Cruzeiro, acho que ali é o modelo, com erros e com acertos, assim. Depende muito da situação do clube, claro. São várias variantes que tem aí e que envolve isso aí. A gente fechou esse tema aí do Lyon, esse tema de SAF, que foi do Lyon, que veio pro Vasco, Botafogo, pra chamar aí. Então, Leno? Foi, fechou. Não, pode fechar. Não, beleza. Então, rapaziada, deixa o like aí, deixa comentário aí, quiser mandar superchat, tamo aí pra saber a opinião de vocês aí, o que vocês estão achando. É só o começo desse projeto aí, que tenho certeza que a longo prazo vai dar muito fruto. Siga nós no Instagram e curta, comenta, compartilha aí. E, rapaziada, eu ia falar agora do Neymar, só que eu não vou falar só do Neymar, a respeito da renovação, antes da gente ir pro Mundial de Clubes. Como a gente tava falando nesse assunto de SAF, cara, eu tava aqui pensando, né, meu? Agora, porque assim, o que você falou do Botafogo, né? Cara, serve muito aqui, falando aqui por São Paulo, cara. Serve muito pra mim, principalmente pro Santos, cara, porque o Santos, a situação, ela tá braba, cara. Não só no Santos, mas como no São Paulo e no Corinthians, em termos fora de campo. Se aí no Rio de Janeiro teve um certo ajuste, o Pedrinho no Vasco ainda tá tentando arrumar a casa ali, mas continua esse barril de pólvora, mas o Botafogo ali, o Fluminense ajeitou, o Flamengo 10 anos, 15 anos tá com a casa arrumada. Cara, aqui em São Paulo a coisa tem sido braba. E eu queria não só falar da renovação do Neymar especificamente, porque, mano, eu sou um grande fã do Neymar, cara. Sou fãzaço do Neymar. E assim, fiquei muito feliz quando vi a notícia da renovação dele, cara. Porque ele é um cara que, primeiro, fora de campo, ele tá fazendo muita coisa aqui pelo Santos. Muita coisa. O Santos é um clube que, como o Ademir Quintino da Estádio 97 fala, mano, sobrou a camisa, o estádio e a torcida, porque
vem de gestão nefasta, de rebaixamento, a estrutura do clube totalmente defasada. E assim, o Neymar, o pai dele, cara, estão ajudando nesse tipo de coisa, cara. Tá trazendo patrocínio pra cá, os contratos estão sendo aumentados, o Santos tá tendo muito mais visibilidade na TV do que não tinha. Cara, o próprio Neymar ele é uma atração, ele atrai marketing, o nome dele, não só para a área do futebol, mas para outras áreas. Sim, em campo ele jogou pouco, teve a questão das lesões ali, fora de campo teve uma polêmica ali, outra ali. Eu não ligo muito para o que o cara faz fora de campo, mas é opinião de cada um. E é o seguinte, questão também para fechar essa palhinha do Santos, Marcelo Augusto aí, meu irmão, boa noite, meu parceiro. Para fechar essa questão aí do Santos, a questão do Santos aí, cara, ele renovou e a questão ali do campo, o pouco que ele jogou, ele fez diferença, assim. Você pode ver, não só por questão de número, mas se você analisar o todo, ele é um cara ali que 50% ele é diferencial, assim. O jogo contra o Botafogo, ele fez aquela lambança lá, que ele foi expulso, mas, meu, analisa o jogo, ele fez uma partida muito boa. E agora também, o Santos agora deu uma respirada, saiu da zona. Matheus, e até Neymar fica no Santos, para mim, bom para os dois, principalmente para o Neymar, para ele poder se recuperar no lugar dele, na casa dele, e o Santos então ganha muito com isso, cara, muito com isso, porque o Santos, cara, era um time que a torcida tá implorando, cara, para virar uma SAF, para vir gente de fora, para pôr dinheiro, porque é uma bagunça. Cara, eu vejo por dois lados, né? Tem um lado que é bom, Neymar continuar no Santos. Lá no Santos ele joga, ele é titular, camisa 10, capitão. Vai conseguir, se ele também quiser, né? Vai conseguir se recuperar até a Copa do Mundo. Só que tem o outro lado de que até então saiu as notícias de que ele foi oferecido para todos os clubes do Mundial possíveis. Até pro Fluminense, quase fechou com o Fluminense. Então, eu vejo também desse outro lado da moeda que ninguém quis. Então, ele ficou no Santos porque meio que ninguém quis. Ninguém sabe hoje como é o jogador Neymar, se ele vai jogar ou se não. Então, é muito difícil, né? Essa situação. Espero muito que ele volte a jogar normalmente, que ele esteja preparado para a Copa do ano que vem. Gosto muito do Neymar também, gosto muito do futebol dele, ele tem muito a agregar para a seleção, para o futebol brasileiro, mas em algumas situações depende também muito dele, né? Cara, eu concordo plenamente contigo. Acho que sim, cara, é um momento assim dele se blindar, porque assim, de fato mesmo, o pai do Neymar me falou várias vezes, ó, ele veio aqui para ficar 6 meses, ver o que dá e ó, vou ver se fica, se não fica. Ficou essa salada de batata aí. No final, acabou ficando. Acredito que foi sim a escolha certa. E, Leno, além dessa questão ali da renovação do Neymar, eu vou até te passar já uma outra coisa também, porque a gente citou da SAF, de organização, cara, aqui em São Paulo dá tristeza de falar, cara, porque assim, o Santos tá uma draga danada. O Neymar tá sendo a salvação, cara. Tá sendo a salvação, o pai dele tá sendo a salvação, tá fazendo o básico ali no CT, o básico no time do Santos, coisa que nem isso vem tendo. E ao mesmo tempo também você vê notícias aí, cara, do Corinthians do São Paulo que tá tendo até problemas com crime organizado, não sei o quê. Cara, o que dizer disso? O que dizer do futebol de São Paulo e Neymar ficar no Santos, ô Leno? Vamos lá, vamos por parte. O Neymar no Santos. Cara, foi o que o Matheus falou, ninguém quer. É uma bomba relógio. Cara, eu sou super fã do Neymar. Não chego a ser o Eduardo Semblano do Fuiclear. Eu adoro ele. Pô, meu irmão, adoro o cara. Tem uma foto com ele, encontrei no Barra Shop. É um maluco super humilde. Porra, me atendeu de boa. Maluco, pô, tiver assistindo o vídeo aí, se cair na conta dele, um abraço, Eduardo. Tem um cara ímpar, irmão. Só que a gente tem que botar pontos. O pessoal tá criticando muito ele por defender o Neymar. Irmão, tem que defender, irmão. É meu amigo. Uhum. É meu amigo, parceiro. Como que eu não vou defender o meu amigo, pô? Isso não existe. Sobre o futebol. O Neymar dentro daquele time do Santos ali, cara, como que eu posso colocar? É uma BMW na favela, parceiro. Não em tom pejorativo, mas é a realidade. É você andar de BMW X6 na comunidade. Pô. É o Neymar naquele time do Santos. O time do Santos é ruim, cara. É horroroso. Pro cara que tem... Cara,
poucos jogos, acho que foi o último contra o Botafogo, que ele foi expulso, né? Foi. Cara, ele dava a bola pro 1-2, os caras não sabiam o que fazer. A bola não volta com qualidade. Então, tipo assim, claro, tem N motivos. Foi o que tu falou. O que ele faz fora do campo, meu irmão, eu deixo pra Choquei, eu deixo pra revista de fofoca. Se o cara quer ficar 7 horas jogando poker, se o cara quer ir pra Kings League, irmão, isso é problema dele. Como que tá o funcionário Neymar dentro do Santos? É isso que me interessa. Eu não conheço pessoalmente, eu não posso virar e falar pra ele que ele é safado, que ele é um mau profissional. Não conheço o cara, irmão. Agora, dentro do Santos, o que ele tá apresentando? Segundo relatos dos próprios dirigentes santistas e de quem trabalha lá dentro, é o primeiro a chegar e o último a sair, pô. Então, esse jogador de futebol, Neymar, tá fazendo o seu papel. Agora, é outra pergunta que eu faço. Quer continuar jogando bola? Quer jogar bola? Quer ir pro Mundial? Porque, tipo assim, o Santos tá uma bagunça danada, tá pra sofrer outro transfer ban. Se não trouxer ninguém de graça, igual trouxe o William Arão, não tem dinheiro pra pegar ninguém. Então, tipo assim, e o William Arão também, eu acho que não é um cara pra agregar nesse time do Santos. O time do Santos, ele precisa de uns 2 zagueiros e mais um meia pra jogar com o Neymar, pra poder tentar alguma coisa. O Soteldo, que era outra bomba, eles se livraram. Bobo foi o Fluminense de ter pago o valor que pagou. Então, tipo assim. O Soteldo e o Neymar não se dava bem, né? Não. Ainda tem esse detalhe também. Então é aquela velha história. Quem pesa mais, né? Neymar é mais pesado. Então, irmão, primeiro que abraçou é igual o carro de BA, pô. Tu tá dirigindo o carro de BA, a primeira blitz que bater, tu entrega o carro e vai embora. Foi o Soteldo. Primeiro que chegou, pum, blitz, Fluminense. Tá bom, leva. Pô, os caras não fizeram esforço nenhum pra segurar o Soteldo. Então, tipo assim, a renovação, ela é agradável, o futebol brasileiro ganha, o futebol do Santos ganha, só que tem muita coisa pra melhorar. Pra mim, o Santos briga ali, ó. Se não trouxer ninguém, se não tiver a captação com nomes que estão livres no mercado e que vai agregar nesse time santista, irmão, vai brigar ali, ó, entre 15, 16, 17. Vamos ver. Eu falei quando o Kleber Xavier chegou, eu virei e falei, o Tite, não sei o quê. Eu falei, eu vou dar 30 dias pro Kleber. É um treinador novo, tá começando agora. Não adianta eu pegar 2, 3 jogos e paular o cara. 30 dias. Santos não tinha vitória nenhuma quando o cara chegou. Hoje já tem 3. Já saiu da zona. Ele era colado lá com o Sport. Hoje o Santos já tem 11 pontos. Então, tipo assim, aos trancos e barrancos, o Santos vai sobrevivendo. E vamos ver como que o Neymar vai se comportar, porque a renovação só até agora, o final do ano. Os caras queriam só para o final da Copa de 26, ele falou não, ficou agora, até o final do ano. E é isso aí, ó. Ninguém quer, vamos ver o que vai acontecer. Sobre o Corinthians, cara, eu vi lá que o Augusto Melo tá afastado, suspeita de dever dinheiro para agiota, dever dinheiro para influência. Cara, se não acabar, hoje não cabe mais esses dirigentes da década de 90, igual o Castor de Andrade era aqui no Rio de Janeiro, Caixa d'Água, mas eram os caras que eram desenrolados, entendeu? Eram os caras que tacavam o time pra frente, tirava dinheiro daqui, tirava dinheiro dali. É um dinheiro ilegal? Mas é tipo assim, pelo menos os caras tinham amor pelo clube. O próprio Eurico Miranda. O Eurico Miranda é apaixonado pelo Vasco. Todo mundo sabe disso. Fez muita besteira no Vasco? Fez muita besteira no Vasco. Mas o Vasco hoje se tornou o que se tornou nos anos 2000 graças ao Eurico Miranda. O Eurico Miranda montou um timaço, irmão. E pra quem não lembra, não vou lembrar o ano exato agora, 90 alguma coisa. Na verdade, o Eurico Miranda, eu acho que ele era, se eu não me engano, ou ele era vice,
ou ele era diretor de futebol do Andrada, que na verdade era o presidente. Mas o Eurico sempre desse jeitão dele, né? Ele que tomava a frente. Cara, o caminho do Corinthians é um só. Já caiu, sabe como que é jogar uma Série B. É aquela velha história. Tu caiu naquele buraco, vai cair de novo? Vamos aguardar a cena dos próximos capítulos. Isso aí. Matheus, eu vou passar para você também falar um pouco já do Corinthians, antes da gente passar para o Mundial de Clubes aí. E assim, para fechar esse assunto Neymar, esse assunto do Corinthians, cara, e para eu também dar uma palhinha, cara, para mim o Augusto Melo, olha, eu vejo futebol desde 2010, desde 2002, tenho 22 anos, completo 23 de novembro. Para mim é disparado o pior dirigente que eu já vi. Mas nem os anteriores que passaram pelo Corinthians, até os do São Paulo, é pior do que ele, cara, porque assim, ele tirou um grupo que estava perpetuado há trilhões de anos no Corinthians. Era só ele ficar quieto, não precisava fazer nada, ficar quieto, não precisava nem baixar a dívida, fica na dele. Ele foi, conseguiu dar motivo para os caras tirar ele. Às vezes ele pode até ser inocentado, não sei como é que tá o processo, é bem difícil, porque tem muita prova concreta ali e tal. Pra ele se safar vai ser um milagre, mas, cara, é um dirigente assim, nossa, bem sem noção, malandragem zero, cara. O André Sanches era um que, mano, era malandrão. O cara fazia os corre dele aí, era um cara também que, sabe, conseguia desviar o foco ali ainda. Mas enfim, e também já para entrar no assunto do Corinthians, assina embaixo tudo que vocês falaram do Neymar, assim, sério mesmo, eu não tenho algo que eu discorde, e acho que é uma renovação bom para os dois. E para passar para o Matheus, que venha muito mais, o jeito do Neymar assim de ser, eu curto muito, que venha muito mais Neymares para o Brasil, em futebol é difícil, mas pelo menos no jeito, e venha muito mais Neymares e que venha muito mais Memphis Depay para o Brasil, mano. Esses personagens aqui só agrega pro nosso futebol. Curto muito esses caras. Cara, eu mesmo, né, que sou corintiano, o Corinthians é a caixinha de surpresa. Um dia você tem uma notícia boa, quer dizer, um dia não, né? Em 7 dias da semana. Você tem notícia boa, os outros 6 é só bomba. Time grande de massa é assim. E, cara, eu até citando o que você disse, eu acompanho futebol desde 2005 e o primeiro time que eu vi foi o Corinthians de 2005, com o Tevez e o Neymar. E aí, se você for ver, o presidente era do Alib. Pô, do Alib você viu tudo o que aconteceu e tal. Mas mesmo assim, o time correspondia em campo. Trouxe jogadores, Tevez, Neymar, Mascherano, grande Carlos Alberto jogava nesse time, Roger Flores. Então, é isso. Eu acho que assim, aí depois teve o André Sanches e depois o do Willian, que aí pra mim esses dois são disparados piores. Eu acho que até pior que o Augusto. Só que, cara, o Augusto foi o que aconteceu. Ele chegou prometendo muita coisa, dizendo que ia salvar o Corinthians, que ele ama o Corinthians e tal, e acontece tudo isso daí que vem acontecendo. Então, para mim, eu que sou corintiano e acompanho isso e vejo até comentários da torcida do Corinthians, é simples, cara. A gente só quer um cara que realmente ame o Corinthians e faça o melhor pelo Corinthians. Esses caras que fazem essas promessas, a gente quer longe do clube e o Augusto é isso. Muito provavelmente vai ser provado mesmo que aconteceu tudo isso, que até saiu notícias hoje, né? O cara tá envolvido com a agiota, com um monte de coisa, então gente assim a gente não quer no clube, entendeu? Acho que o Corinthians é um clube gigantesco, é um clube de massa. Eu mesmo, aí a minha opinião, até respondendo aqui a um comentário que o Marcelo mandou, que o Ronaldo falou sobre a salvação, mesmo em relação ao Corinthians, que aí a questão da SAF, e até respondendo, para mim, eu não queria o Corinthians virar SAF, porque acho que o Corinthians tem condições de andar com as próprias pernas. O Flamengo conseguiu isso, era um clube que estava quebrado e conseguiu se reestruturar sem precisar de SAF. Pô, o Corinthians, dessa forma, o Corinthians mesmo assim fatura mais de 1 bilhão. O Corinthians vende muita camisa, né? Com a chegada do Memphis, dessa forma, trouxe um cara como o Memphis e vendeu muito produto, muita camisa. Imagina um clube estruturado do tamanho do Corinthians. Então, eu mesmo não acho necessário o Corinthians virar uma SAF. Só que muita coisa precisa melhorar, muita coisa precisa se reorganizar. Como? Não sei, que é um buraco que o Corinthians está entrando que é muito difícil. Acredito que o Corinthians ele não ficará pior porque tem uma torcida muito grande, tem uma mídia em volta do Corinthians muito grande. Mas é uma situação que é muito difícil. O Corinthians vai ficar assim, disputando sempre rebaixamento,
para cair ou não cair, e só isso. Conseguiu ganhar o Paulista esse ano e tal, muito pelo coletivo, os jogadores estavam muito conectados e tal, mas você não vai ver o Corinthians brigando por nada, brasileiro, Libertadores piorou, no máximo do Paulista e rebaixamento, cara. E aí sofrimento para a torcida. Então eu acho que é um cara que resolva pelo menos alguns problemas que o Corinthians tem. Claro que não vai ser do dia para a noite, não vai ser um mandato, que o mandato de um presidente é 3 anos, mas que deu uma aliviada, entendeu? E aí vai dando sequência no trabalho, como o Flamengo fez, para virar o clube da proporção que é, né? É gigantesco. Cara, até te fazer uma outra pergunta, Matheus. Antes do Leandro falar, só para perguntar isso daí pro Matheus, dessa questão aí. Cara, eu também acho que o Corinthians é um gigante clube do futebol mundial. Também tem, e na teoria, cara, tem condição de dar com as próprias pernas. Mas assim, cara, eu vou te fazer uma pergunta. Vou fazer o que o Sombra, do Estádio 97, que é São Paulo, indo falar do São Paulo. Ele já largou isso aí, já falou, cara, pra mim tem que vir alguém de fora e pôr dinheiro. Lá dentro do São Paulo não tem ninguém. No Corinthians, você acha que tem alguém lá para aparecer que pode arrumar a casa, que no longo prazo ele vai fazer o Corinthians ficar com as contas em dia? Porque o Corinthians com as contas em dia, cara, ele fatura, talvez seja o clube do Brasil que mais vai faturar, cara, mais vai faturar. Você acha que tem alguém ali lá dentro? Você ainda tem essa esperança? Ou, cara, moiou tudo, mano? O que você pensa? E depois, Leno, pode falar, tá? Depois que o Matheus terminar a análise dele. Eu acho que na atual gestão não tem. Na gestão anterior também não tinha e não tem, porque ainda tem essa briga aí, e a RT ainda tá lá, e tem a oposição e tal. Mas eu acho que se trazerem pessoas profissionais, pessoas competentes, o Corinthians consegue virar. Foi como eu falei, eu uso o exemplo do Flamengo por causa disso. O Flamengo era uma bagunça, só que trouxe pessoas profissionais e qualificadas. O Bandeira, se eu não me engano, né? Foi. Bandeira como presidente, trouxe outros pessoas qualificadas e fez o Flamengo virar o que ele é hoje, entendeu? E hoje em dia o Flamengo tem uma gestão muito qualificada, muito competente. E você vê até um exemplo, o Corinthians até então não tinha diretor executivo, algo que o Flamengo já tinha, e hoje o executivo é o Fabinho, que já trabalhava no Flamengo, entendeu? Então, eu acho que é isso. Eu acho não que isso vá melhorar, mas eu acho que uma gestão profissional, qualificada, com pessoas competentes, tende a tudo o Corinthians melhorar e voltar a ser um time que consiga disputar campeonatos. Pode ir, Léo. Cara, só pra pincelar uma parada no Corinthians, eu sempre comparo a torcida do Corinthians com a torcida do Vasco. Por quê? O Flamengo elitizou o Flamengo. Hoje o Flamengo, por isso que chamam a torcida do Flamengo torcida de teatro. O Flamengo hoje está elitizado. Allianz Parque, mesma coisa. Palmeiras tá a mesma coisa no Allianz Parque. Quando sai do Allianz Parque é outro nível de torcida, até nos Estados Unidos. Mas lá dentro do Allianz Parque é uma vergonha. Só organizada salva. O Corinthians, cara, com a torcida que tem, pô, o Matheus tá aí, vai falar melhor do que eu. São uns caras chatos demais, mas claro que chatos no bom sentido, por quê? É uns caras que gritam o tempo todo, que apoiam o tempo todo. Pô, são uns caras bandido, mas no bom sentido da palavra, não é no mau sentido. Por que bandido? Porque é o cara que indifere a posição da equipe, o cara tá lá, irmão. O cara tá gritando. Então, tipo assim, eu acredito que nem o mais fiel torcedor do Corinthians, cara, aceite essa situação que o Corinthians está. O cara mais otimista provavelmente deve ser o presidente da Gaviões, é o cara que vive o clube. Eu acho que nem ele, mano, aceita essa situação que o Corinthians se encontra. Assim como no Vasco também. A situação é igual. Irmão, na Série B, o que o Vasco fez, o que o torcedor do Vasco fez é surreal. Pô, último jogo, cara, antes da parada pra Copa do Mundo, o Vasco toma 2-0 do Bragantino dentro de casa. Eu tenho o prazer de trabalhar do lado do São Januário. E, tipo assim, o que a torcida do Vasco faz, cara, eles lotaram o estádio, mano, pra ver o time tomar 2-0. Então, tipo assim, esses dirigentes, eles têm que pensar um pouco no torcedor. Eles têm que pensar no ser humano que tá ali atrás da camisa do clube, que ou tá todo o jogo, ou pelo menos a maioria deles.
Então, tipo assim, quando o Bandeira chega no Flamengo em 2013, o Flamengo tá quebrado. O Flamengo tá, tipo assim, esperando dar errado pra poder abrir falência. Mas ele fala o tempo todo, ele fala, ó, a minha gestão não é pra mim, é pra ver quem vai vir depois. Tu vê que ele chega em 2013, aquele ano a gente ganha, se eu não me engano, só a Copa do Brasil. A gente vai ganhar só em 19. Que a Copa 19 foi querendo ou não, aquele foi momento. legal, fora da Foi curva, né? aquele ápice, aquela situação. De lá pra cá, o Flamengo briga lá em cima. Forma errado ou não. Uns dizem que o Landim tentou fazer dar errado, mas não conseguiu. Mas tu vê, ó, mesmo assim, ó, campeão brasileiro, fomos campeão da Libertadores de novo. Então, tipo, ó, tu vê, hoje o Flamengo é líder do brasileiro. Se livrou de alguns caras que tinha que se livrar, já tava na hora. Mas tudo é a gestão. Se não tiver a gestão, irmão, esquece. Não cabe mais hoje em dia, dentro do cenário profissional brasileiro, a, o dirigente dos anos 90. Ele cara de que, isso aqui tá bom e vamos ver no que vai dar. A Várzea é mais organizada que muito clube de Série A. Pô. Então, tipo assim, são casos já serem pensados. Mas vamos ver o que vai se desenrolar daqui pra frente. Certo, certo. Assina embaixo. Cara, e só pra eu dar uma palhinha, pra da minha parte fechar esse assunto, cara, Palmeiras e Flamengo eu defino como o seguinte: milagres. Foi milagre de ter aparecido uma pessoa, um grupo, pra chegar e falar: ó, vou sacrificar meu mandato, vamos sofrer, passar perrengue, porém no longo prazo esse time vai dar fruta. Foi raro, cara. Aquilo ali pra mim é um milagre, porque basta você ver o que aconteceu com esses dois times antes dessas pessoas entrarem, cara. Pessoas, os torcedores, os clubes comeram o pão que o diabo amassou. Principalmente meu time, cara, de 2000 até 2015, mano. Ô, cara, foi rebaixamento, foram times horrorosos, foram gestões nefastas. O que o Vasco tava sofrendo desse jeito, o Palmeiras tava sofrendo também, cara. Tava sofrendo também, foi basicamente a mesma coisa ali. E assim, e a estrutura, então, meu Deus do céu, cara. Pega aí como era a estrutura do Palmeiras antes do Paulo Nobre. Então, assim, cara, eu defino isso como um milagre, cara. Milagre. Poderia ter sido em qualquer outro time. Agora, se tivesse essa lei da SAF tivesse sido aprovada lá em 2010, 12, mano, eu ia estar implorando lá, eu com meus 10, 8 anos lá, pra meu ver, vem um cara de fora, porque aqui dentro tá osso. Mas enfim, rapaziada, então aí, vocês querem complementar? Fechamos esse assunto? Pode ir pro Mundial? Pode ir pro Fechamos. Mundial. Pode ir pro Mundial? Então vamos que vamos aí, rapaziada. Deixa aí seu like, compartilha, comenta. Bora que bora aí pra falar do Mundial, né, mano? Essa competição tão maneira que tá rolando, tantos resultados improváveis e algumas surpresas aí. E eu queria começar falando com esse negócio de hoje aí, rapaziada. Aliás, já dá pra emendar 2 em 1, hein? Rapaz, que confronto inesperado nessas oitavas. Flamengo e Bayern de Munique. O Bayern de Munique perdeu, passou em segundo. O Benfica classificou ainda em primeiro, cara. Então, assim, que loucura que tá acontecendo. Que loucura. E aí, não dá mais pra ficar. Óbvio que tem que zoar tudo. Agora, antes a gente tava debochando do Campeonato Português. O Benfica vai e passa em primeiro no grupo do Bayern. O Boca empata com o Auckland. E é isso, rapaziada. Resumindo, temos Flamengo e Bayern. E um outro confronto que não era tão inesperado, mas assim, Palmeiras e Botafogo também. Botafogo conseguiu passar naquele grupo da morte. E aí, agora ô Leno, você aí, como tem 3 carioca, prioridade sua primeiro, né, cara? O Fluminense ainda vai jogar. Flamengo joga daqui a pouco. Flamengo e Bayern, cara. E Palmeiras e Botafogo. Que loucura, cara. Que loucura esse Mundial. Cara, vou começar com o Botafogo. Pra mim, o Botafogo deu mole, tá? O Botafogo não era pra ter perdido pro Atlético de Madrid. Dava pra ter terminado em primeiro e ter pego o Inter Miami. Teoricamente, seria mais fácil do que o próprio Palmeiras. Né? Eu acredito que vai ser um jogo muito complicado. Vai ser um jogo de quem errar menos vai vencer a partida. Vai ser aquele jogo decidido no detalhe. Por quê? São 2 treinadores que correm para trás. O Abel se defende o tempo todo, irmão. É vitorioso. Vou dar cacete daqui a pouco no Palmeiras. Vos caras têm que entender o seguinte.
O Abel é vitorioso. Ok, não tô tirando o mérito dele, jamais vou fazer isso. Só que o Palmeiras joga feio, irmão. Tu vê que qualquer derrota que o Palmeiras tem, nego pede a cabeça do Abel. E o Abel ainda só não caiu porque a tia segura, tia Leila que segura. Então, tipo assim, e o Renato Paiva no Botafogo é o mesmo pique, irmão. Viu como é que jogou contra o PSG? A defesa funcionou certinho. É aquilo ali, jogar por uma bola. Ambos jogam por uma bola. Vai ser um jogo vistoso? Não. Vai ser um jogo horroroso, parceiro. Claro que decidido num detalhe, uma bola do Savarino, um gol do Igor Jesus, de repente uma bola do Rafael Veiga, do Maurício. Não acredito no Vitor Roque, tá? Não convence. Não tenho nada, para deixar claro, não tenho nada contra a pessoa Vitor Roque. Eu tenho contra o profissional. Pra mim é horroroso, irmão. Entendeu? Porra, o cara daquela estrutura, com o dinheiro que ganha, não meter pelo menos uns 2 gols nesse Mundial aí, porra, brincou, né? Mas, pra mim, Flaco Lopes tem que ser titular desse time. É um cara que briga, que corre, abre espaço, mas, enfim, paga-se muito pro Vitor Roque e não pode deixar ele no banco. O Fluminense, vou deixar o Flamengo por último. O Fluminense, amanhã, o cenário do Fluminense é um cenário que, se o Renato Gaúcho não abrir o olho, ele vai ficar de fora. Por quê? O Fluminense tem 4 e enfrenta o Mamelodi Sandal. O Mamelodi Sandal tem 3. Só que no jogo anterior, eles deram um calor no Borussia Dortmund. Que o Borussia Dortmund virou e falou assim: se eu perder pra esse time africano aqui, eu tô morto. Não vou ganhar mais de ninguém. Então, tipo assim, tu vê que o Borussia corre e sustenta a vitória, com o Mamelodi tendo chance de empatar o jogo. Então, se o Fluminense não abrir o olho, o Mamelodi tem 3 pontos. Irmão. Claro, eu acredito na vitória do Borussia sobre o Ulsan. Isso aí é certo. Então, desses 3, uma vaga já é do Borussia. Agora, Fluminense e Mamelodi Sandal vai jogar para empatar. Olha aí, ó, Porto e Al-Ahly aí, como é que foi? Jogo de 8 gols. Se os dois times jogam da forma que jogou, estavam classificados os dois. Então, tipo assim, o Fluminense tem que abrir o olho. Um time africano muito rápido, é um time africano muito forte. Tem um atacante lá, não vou lembrar o nome dele, mas é um negão lá. O maluco é rápido e forte e mete gol, parceiro. O cara mete gol. Então, tipo assim, vamos ver o que o Fluminense vai arrumar para amanhã. O Flamengo, cara, acho que nem o mais otimista dos torcedores esperava essa definição aí. Por quê? A gente fala o tempo todo de correr da Baia. A Baia é um time que dá medo? Dá, pô. Dos times europeus, a Baia, o Manchester City e o Real Madrid são os únicos 3 clubes que a gente pode colocar ali, ó, como finalista. Uma vaga é deles. Só que a gente tinha que ter corrido. Só que a gente não esperava que o Benfica fosse ganhar desse time da Baia. Mas se o Benfica ganhou desse time da Baia, você pressupõe que o Flamengo tem total condição. Esse time do Benfica é muito mais ou menos. Muito do mais ou menos. Então, tipo assim, vai ser um confronto difícil, vai ser um confronto complicado, mas eu acredito que tem, vamos colocar, uns 40% de chance do Flamengo sair vitorioso sobre a Bayern de Munique. Cara, antes de eu passar pro Matheus aí, já vou responder essa pergunta e vou passar para vocês também. Cara, a gente já vou falar do Palmeiras já daqui a pouco, mas, cara, todo respeito essa questão aí. Flaco Lopes, Vitor Roque, eu já vou antecipar que eu discordo completamente, cara. Para mim, o Vitor Roque tem que jogar, e para mim o problema do Palmeiras não tem nada a ver com o elenco, com o Vitor Roque, tem a ver com quem comanda. Mas já vou deixar essa palha aí daqui a pouco, porque, olha, eu nem fiz pós-jogo ontem do Palmeiras, cara, porque eu de tão nervoso que eu tava depois que acabou, cara. Olha, aquilo ali foi uma vergonha. Mas eu já falo disso daí, cara. Responda a pergunta do Marcelo aí, vou passar pro Matheus, depois você responde o Marcelão aí.
Benfica, Inter Miami e Botafogo são os classificados que ninguém esperava. O Botafogo e o Inter Miami, para mim sim, o Benfica não. Para mim ia classificar Bayern e Benfica, porém a posição de liderança do Benfica me surpreendeu. Eu não tava, eu acho até que o Boca foi até acima do esperado ali, porque jogou até que certinho, apesar do tropeço de hoje, cara. O Boca, pelo time limitado que tem, por toda a situação da Argentina, fez até algo aceitável, assim, falando sério mesmo, deixando de brincadeira. Matheus, meu brother, e aí, cara, Flamengo e Bayern, Palmeiras e Botafogo, cara, Fluminense joga amanhã. E aí, cara, o que esperar desse Mundial? Que loucura que tá sendo. E já também, veio para ficar esse Mundial ou não? Tem que parar com isso aí? Ou você, ó, igual um pensamento que eu tenho. Para mim veio para ficar, tô amando, mas para mim vai ser a primeira e única edição. Mas depois a gente conversa sobre isso aí. Cara, até respondendo a pergunta do Marcelo e falando até o que você falou, para mim, e discordando até do Leno, para mim o Botafogo ele tá no lucro de ter classificado. Eu nem esperava a classificação do Botafogo antes de começar o Mundial, né? Então, o Botafogo, nesse cenário que estava o PSG e o Atlético de Madrid no grupo, o Botafogo deu o lucro de classificar. O Benfica eu esperava a classificação, só que não em primeiro, né? Esperava o Bayern de Munique. E o Inter Miami também foi uma surpresa, porque eu não esperava. Para mim, eu esperava até que o Inter Miami fosse a lanterna do grupo, e esperava que o Porto se classificasse. Então, o Inter Miami se classificou. E, além do mais, era para o Inter Miami ter sido líder, né? Se eu tivesse bobeado ontem. Então, já projetando os jogos, eu acho que esse jogo do Flamengo e Bayern, acho que vai ser o jogo mais difícil do Flamengo contra o europeu. Acho que talvez contra o Bayern, contra o Real Madrid, seriam os jogos mais difíceis. O City, ele tá meio que naquela ainda e tal, tá parecendo que tá começando um novo projeto, porque chegou alguns jogadores lá. E os outros times eu não me encheu os olhos, nem o PSG também. O PSG também não veio jogando bem esse Mundial. Então vai ser um jogo muito complicado, muito difícil para o Flamengo. Acho muito difícil o Flamengo passar. Palmeiras e Botafogo, um jogaço. A gente já viu esse jogo na Libertadores, né? Foi um jogaço. Esses jogos também no Brasileiro. Super jogos muito bons. Mas é aquilo, né? É ruim por um lado que já fica um brasileiro. E é bom por outro lado, porque a gente vai ter um brasileiro nas quartas, pelo menos, né? E vai ter Benfica e, se eu não me engano, ainda não saiu, né? O adversário. Não, é o segundo Não, grupo ainda do não. Flamengo. E aí, Provavelmente o Chelsea. e aí Benfica e Chelsea, acho que Chelsea tem tudo para passar também. Não gosto desse jogo do Benfica. Acho que é isso. São esses jogos que vão ter mais para frente. Certo. E você, Leno? Te surpreendeu em alguma coisa, tá? Porque assim, eu também não esperava nada do Botafogo, tá, cara? Eu acho que, cara, porque assim, eu também, a gente não pode ser engenheiro de obra pronta, cara. Na boa, o Botafogo viajou para esse Mundial não jogando bem, o torcedor queria a cabeça do cara, assim, então, algo que surpreendeu bastante, e a gente até pensou, como que pode estar a cabeça dos jogadores agora que vão embora? A cabeça tá boa. Diferente de uma pessoa aqui no Palmeiras, que a cabeça já tá lá na Inglaterra, lá no Botafogo a cabeça dos caras tá boa. Não tá, ainda não tá na Inglaterra, tá aqui no Brasil, inclusive. Cara, então, no outro projeto lá eu falei da classificação do Botafogo, eu acreditei no Botafogo. Eu cravei que o Botafogo passasse em segundo desse grupo. O Inter Miami para mim é uma surpresa. Eu não esperava de fato. O Al-Ahly sabia que não iria arrumar nada. Mas o Porto ficar de fora, mesmo com toda a dificuldade do Campeonato Português, eu não esperava essa derrota pro Inter Miami. Mas isso cabe ao que eu falo sempre. O Campeonato Português é horroroso. O Campeonato Português é ruim. Ah, Leandro, você tem raiva de português? Não tenho raiva de português. Só que o campeonato é ruim, pô. Igual o francês. É igual o francês só tem o PSG, pô. Olha o que aconteceu com o Lyon aí agora. Pô, o cara cair porque não tem dinheiro. Pô, sério. Então, tipo assim,
Surpresa, pra mim, é só o Inter Miami em segundo do grupo, pô. De resto, a gente classificou o Benfica também, não como em primeiro, mas classificamos o Benfica em segundo. Eu lembro de eu ter falado que a Baia batia nos 3 times. De repente ziquei a Baia. Perdeu pro Benfica de 1-0. Enfim, é só o Inter mesmo, cara, até agora como surpresa, entendeu? Só a Inter como surpresa. De resto, o fluxo tá igual. Certo, certo. Cara, e outra coisa, até agora, vou tentar não falar como torcedor, cara, mas nesse grupo do Palmeiras aí, o Porto sim foi a grande decepção, mas o Al-Ahly também, eu não acho que foi uma decepção, que não ia arrumar nada. Eu acho o Al-Ahly um time muito bem treinado, uma intensidade muito boa, só que o problema é um time que peca demais no ataque, cara. É um time ali que deixa demais a desejar. O jogo contra o Inter Miami, no primeiro tempo, o Al-Ahly foi melhor, perdeu até pênalti e tudo. O segundo tempo teve uma queda ali de produção. Contra o Palmeiras, cara, agora até para falar do Palmeiras, o Al-Ahly no primeiro tempo jogou melhor. Jogou melhor e ontem fez 4 gols no Porto e o Porto tomou 4 gols do Al-Ahly, um time que não tinha feito gol ainda. Assim, a respeito de Flamengo e Bar, espero um jogão, favoritismo total pro Bar, na minha opinião. Não acho que tá 90-10. Eu coloco 80-20 pro Bar. O Bar é um time que joga com rotação alta. É um time ali, cara. Eu comentei o jogo Bayern e Boca lá no canal lá do Ellison lá. Eu comentei o jogo lá, cara. O Bayern de Munique praticamente joga com a rotação alta. É todo mundo no campo de ataque. É do meio pra frente, cara. Assim, praticamente não tem defesa, né? Não tem. Então, assim, tô curioso para ver como o Flamengo vai se comportar e como vai ser esse jogo. E só para falar um pouquinho também do Palmeiras, cara, ó, para projetar Palmeiras e Botafogo, para mim tá 50-50, pelo fato de ser só um jogo e de que nenhum dos dois times joga um bom futebol. Mas a questão do Palmeiras, depois vai ter os cortes aí, pode cortar isso que eu tô falando, eu não tô nem aí. Cara, uma vergonha o que foi feito ontem e uma vergonha o que o Palmeiras fez também, até contra o Al-Ahly no primeiro tempo, cara. Eu queria saber do Abel Ferreira que motivo que ele tem, que ele mudou a escalação do primeiro jogo do Porto, que o time foi super bem. Ele muda no segundo jogo, ele muda no terceiro, ele fez uma salada, cara. O Palmeiras ontem podia ter sido eliminado. E, cara, por Deus, não tô exagerando, não. Teve uma hora que quando o Inter fez 2-0, eu peguei meu celular, esse aqui, ó. Eu peguei esse celular aqui e eu comecei a ficar no jogo do Porto pra ver como é que tava. E toda hora gol lá, gol cá, gol. Falei, meu Deus do céu, vai ser hoje a noite vai ser longa, cara. Uma vergonha, cara. Uma vergonha. A sorte é que o Inter Miami cansou, teve que tirar o Messi Soares. Mas ontem o que o Abel fez foi uma vergonha. E aliás, o Palmeiras, esse time, ele investiu 400 milhões de reais na temporada. Então, o mínimo que se exige é um futebol bem jogado, coisa que o Palmeiras não faz. Eu não sei mais qual é o time titular do Palmeiras, cara. Eu não sei. Eu não sei. Toda hora muda. Troca aqui, troca lá, troca lá, troca lá. Um troca danado e não sabe. Eu não sei quem joga, velho. Eu não sei quem joga, cara. Então, assim, irrita, cara. Eu não sei quem vai jogar contra o Botafogo. Ele falou que ia usar o Paulista como teste. Que tá testando até agora, porque o Palmeiras não tem um time titular, cara. Então, assim, a postura do Palmeiras foi ridícula e o Palmeiras até aqui é o time que joga o pior futebol entre os brasileiros do Mundial. Contra o Porto, jogou bem, foi aceitável. Mas contra o Al-Ahly, ele mudou a escalação do nada. Aí o primeiro tempo do Palmeiras foi muito ruim. Aí ele corrige, o Palmeiras melhora. Ontem foi a mesma coisa. E o Inter Miami cansou. E para encerrar, cara, se renovar com o Abel, o Palmeiras vai ser o Atlético de Madrid. Vai ficar pagando fortuna pro treinador, vai ficar torrando dinheiro, um dinheirão em ótimos jogadores, só que o futebol jogado vai ser isso aí. E pra eu não falar só do Abel, vou falar também de jogador. Cara, todo o respeito do mundo ao futebol que eles já jogaram, que eles são bons, mas, cara, ter o Marcos Rocha e principalmente o senhor Rafael Veiga, cara, desculpa, estão devendo demais, cara. O Marcos Rocha já tem um tempo. Agora o Rafael Veiga, o ano passado, esse ano, cara, tá difícil, cara. Então, assim, é basicamente isso aí que eu penso e até queria passar. Gente, isso daí é para vocês. O Fluminense joga amanhã ainda. Vocês também acham? O Palmeiras é o pior futebol do Mundial até agora? Eu tô exagerando, eu reclamo de barriga cheia. O que tá acontecendo aí, Matheus, na sua visão aí? Cara, eu acho que dos classificados
até então, pelo que mostrou ontem, é o pior futebol. Até tava vendo um meme, né, que o Palmeiras tomou a pavor do Barcelona Legends, né? É, E aí, como você disse, no segundo tempo, o Inter Miami ele cansou. Chegou ao momento dos jogos em que, se o Porto tivesse feito um gol, estivesse vencendo, o Palmeiras estava sendo eliminado. O Palmeiras foi. estava perdendo e estava, acho que 3-3. E aí, se o Porto fizesse um gol para 4-3, o Palmeiras ia ser eliminado. Então, estava muito arriscado. Cara, eu não sei dizer se o trabalho do Abel chegou no teto, porque ele é um baita treinador, eu mesmo acho um baita treinador. E aí tem aquela de que eu não sei se precisa trocar de jogadores, porque chegou muitos jogadores, só que também precisa desfazer de alguns, né? Marcos Rocha, como você citou, Rafael Veiga e alguns outros também. Acho que até Gustavo Gomes ou talvez o Murilo também já tenha. Então eu acho que o Palmeiras ele precisa ter um estilo de jogo um pouco mais definido, uma escalação mais definida, porque eu também acho essa mesma coisa, é muito perdido. Um jogo é uma escalação, outro jogo é outra. Num jogo um cara joga e no outro o cara não é nem relacionado. Tipo, muitos dos casos do GI, que era assim, que eu acho um baita lateral. Então, eu acho que precisa ter um pouco de reformulação no trabalho do Abel se ele for ficar. Se não, aí traz um outro técnico. Mas do Mundial em si, não acho o pior jogo, o pior futebol, mas entre os classificados, por enquanto, acho que sim. Leno, antes de eu passar pra você, cara, é assim, eu nem, como eu falei, eu nem fiz pós-jogo, não gravei nada que eu tava cansado, tinha que acordar cedo, cara, mas sim, cara, novamente, uma vergonha que o Palmeiras fez, e pra mim, cara, eu já falei, tem um Abel até 2023 e um Abel pós 2023. O Abel que chegou até 2022, ali começo de 23, o Palmeiras apresentava um futebol legal, cara, maneiro de ver, aceitável até pelas peças que o Palmeiras tinha. Agora em 2023, cara, o Endrick salvou muito. O 2023 para mim foi salvo pelo Endrick, cara. Se não fosse o Endrick ali, o Palmeiras tinha tido muitos problemas. É só você ver os resultados de setembro até dezembro. Basta você ver lá o que mudou com a entrada do Endrick por palhaçada dele, teimosia dele. E de 24 para cá, cara, o futebol do Palmeiras, pelo elenco que tem, o orçamento que tem, não tem sido legal, cara. Não tem sido legal. E igual eu falei, e nesse Mundial ele fez uma salada ali que, cara, ontem podia ter custado caro. Podia ter custado caro. E só para encerrar também, para passar para você, cara, pô, o Palmeiras fez 5 pontos. O Botafogo fez 6. No grupo mais difícil, passou em segundo. O Palmeiras no grupo, de tão fraco que foi o futebol do grupo, fez 5 pontos, passou em primeiro, cara. Mas assim, e para mim, não, o problema para mim não é elenco. Eu gosto dos jogadores, gosto muito do Vitor Roque. Eu acho que o Palmeiras bem treinado ele vai dar muito fruto. Ele não tá perdendo gol feito. A bola tem chegado pouco para ele e o pouco que chega ele cria uma jogada, ele já arrumou pênalti e tal. Gente, esse time do Palmeiras tá deixando demais a desejar no campo. Tá igual o Atlético de Madrid que eu falei. Cara, eu vou falar Não vou falar nem do primeiro ano do Abel, porque o primeiro ano do Abel, o Abel chegou, a gente ainda tava conhecendo o Abel. Eu não gosto do estilo de jogo do Abel Ferreira. Ele baixa. Com o Rony e o Dudu era assim, cara. A diferença é que Rony e Dudu respondia muito mais do que Vitor Roque e Paulinho. Vitor Roque e Flaco Lopes. Porque ele baixava as linhas, botava a saída de bola no pé do Rafael Veiga dava uma esticada e botava os dois para correr. O que Tio pegasse a Danilo. bola. Então, o que pegasse a bola, cortava para dentro, rolava pro outro bater gol. Esse era o Palmeiras, pô. Aí tinha um Davidson também, aquela Libertadores que o Andrés entrega. Ali, fatalmente, se o Abel perde, cara, ele não tinha ficado no Palmeiras. Se o Abel perde aquela Libertadores pro Flamengo, a, a pressão para mandar ele embora ia ser muito gigante. Só coisas do futebol, infelizmente, o André dá aquela entregada, né? E o Davidson consegue fazer o 2-1. Não gosto do trabalho do Abel, não adianta. É vitorioso, mas joga feio, pô. Joga feio, entendeu? É isso aí. É um Simeone no Atlético de Madrid, pô. Tem um elenco bom pra brigar pra ser campeão. Claro,
aqui no Brasil, um pouco mais complicado. Para mim, a La Liga é só Atlético de Madrid, Real Madrid e Barcelona. Quem vier em quarto aí, escolhe um aí, pega e bota em quarto, entendeu? Então, o Atlético de Madrid, por muitas vezes, deixou de ser campeão na La Liga. E é o Abel, cara. É o Abel, vai ficar esse jogo feio aí até. Ah, mas o Abel tem, sei lá, 3 Libertadores, né? Que ele Duas. tem 2 Libertadores, mais um pouquinho de brasileiro. Pô, mas e aí, pô? O futebol é feio. O futebol é feio, entendeu? Eu acredito que ele tem dado sorte. O Felipe Anderson é um bom jogador. O Alan é um bom jogador. O, 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 o Maurício é um bom jogador. Então, tipo assim, ele dá sorte com essas peças que sustentam o trabalho dele. Mas, no geral, irmão, quando pegar uma renovação aí que seja muito da mais ou menos, a pressão vai ser gigante para sair. E é o seguinte, ô Leno, até pra encerrar com essa palhinha aí, cara, a torcida do Palmeiras, ó, no geral ainda prefere o Abel, mas assim, cara, no próprio Matheus caiu aí, Eu acho que caiu. certo? Não, tranquilo. Então a gente, cara, no Twitter, a torcida, mano, abomina um hate enorme pra cima do Abel, mano. Nossa, e a torcida do Palmeiras do Twitter, cara, é a melhor do Brasil, é muito bom, mano, recomendo, cara. No Twitter, a torcida do Palmeiras é maravilhosa. No Instagram ali já é mais de boa o clima, no Facebook também tá, nas redes sociais. Mas assim, cara, no Twitter a coisa é braba. E assim, meu, ele precisa rever conceitos, cara. E fica o questionamento para a diretora do Palmeiras. Vocês querem isso aí? Vocês querem esse futebol aí? Eu não renovaria agora. Eu esperaria acabar a temporada e ver no que dá. Entrar num acordo e ver o que dá. E assim, se o Palmeiras não passar do Botafogo, a pressão pro jogo contra coisa na Copa do Brasil vai ser 1 trilhão de vezes maior do que já tá. Porque o Palmeiras tá deixando demais a desejar em jogo grande, cara. Tá deixando demais a desejar. A questão não é nem se tá perdendo, se tá ganhando, mas a postura mesmo. O jeito que o Palmeiras vem jogando, cara. E vai decidir em casa no Allianz Parque. Se perder esse duelo, cara, contra o Corinthians, aí coisa vai ser braba. A gente fechou aí, então o assunto, Leno? Fechou. Por mim, Fechou. Tranquilo. O Matheus, por enquanto, que ele caiu mesmo. eu acho que ele caiu. Então, tranquilo. Então vamos se virando aqui. Então, a gente já tá praticamente indo pro final, No né, cara? final, já tá no final. Não, tranquilo. Ô, Leno, Acho que. agora é o seguinte, cara. Oi? Pode falar. Leno, agora é o seguinte, cara. Uma pergunta aí, cara, pra deixar o ponto de reflexão sobre esse Mundial. O tema é esse tema. Brasil, Europa. Europeu, não europeu. Pra mim, cara, eu vou deixar minha opinião. Aí também quero o seu ponto de vista, cara. Esse Mundial, obviamente, está surpreendendo bastante gente, concordo plenamente, tal. Muitas surpresas aí, muito maneiro. Só que assim, cara, e tá mostrando também o seguinte, cara, de fato, os europeus são melhores que nós são. Lá tem mais dinheiro, lá tem o questão de organização, questão de gramado, tudo. Eles são melhores. Só que é o seguinte, não é a discrepância que a gente estava achando que a gente tinha. Eu acho que para mim, cara, você tem uma discrepância para um grupo de 5 ou 8 times, que é aquela nata lá que todo mundo sabe qual é, um Barça, um Liverpool, um City, um Real Madrid. Mas ainda assim, num jogo só, tudo pode acontecer. Principalmente do futebol atual, que tá tático, que não tem mais aquela importância da qualidade técnica. Óbvio que ela ainda importa, mas não igual antes. Aí, e mostrou também, cara, que se você pegar times do segundo escalão para baixo, a gente tem jogo com eles. Não tem essa de, não, se o time de segundo escalão X vier para cá, vai ganhar com folga, que muita gente achava isso, porque a gente não tinha esses duelos. Agora a gente tá tendo, cara. Então eu queria saber a sua análise disso e, na sua opinião, cara, esse Mundial veio para ficar ou você acha que não? Os caras vão encher o saco lá na Europa, não vai ter esse Mundial. O que você pensa disso daí pra gente debater, trocar uma ideia? Cara, eu sempre bato na tecla de que quem disse que o europeu é melhor do que o resto do mundo? Quem disse, tá? A segunda opção
Eu lembro que eu tive uma trocação de ideia com um amigo do outro grupo, que eu falei assim, ó, o Betis não é melhor do que o Flamengo. Porque os caras, principalmente os adoradores do Bruno Formiga, diz que tá na Europa é outro Eu mundo. gosto do Bruno, eu gosto do Bruno. Eu gosto. Irmão, não suporto o Bruno, nada contra o Bruno, mas Eu não gosto, eu suporto gosto. o Bruno. Eu vou pegar a escalação do Chelsea no jogo contra o Flamengo e vou pegar a escalação do Botafogo no jogo contra o Atlético de Madrid. Cara, Pode pegar. na boa, o Chelsea deve ter uns 10 africanos. Quem falou que o africano é melhor do que o brasileiro ou do que o sul-americano? Então, tipo assim, o Robert Santos, que é o goleiro do Chelsea, é melhor do que o John do Botafogo? Não é, irmão. Não é. Acho pau a pau. Acho pau a pau, posso ser sério. Eu gosto do Sanches. John, Acho pau a pau. não tô falando que é mau goleiro. Não, Entendeu? sim. Mas é pau, mas é parelho. Um pode preferir o outro. A zaga do Chelsea, o Gusto e o Chalobah. Cara, eu fico com o Barbosa. Barbosa. O Barbosa, pô. Barbosa Jair, e o Jair, isso é Barbosa louco. e o Jair, pô. Eu tava tentando lembrar o nome dele. E o Jair, pô. Meu irmão, os caras são 1000 vezes. Gustavo Gomes e Murilo, né? Que jogou ontem. É melhor do que Gusto e Chalobah, mano. E eu tô falando do Chelsea. Pô, aí vem na lateral direita. Reece James. Quem é Reece James? Marcos Rocha joga mais, pô. Mike joga mais. O Vitinho do Botafogo joga mais. Então, tipo assim, é sobre isso. Pô, o Caicedo, bom jogador. Isso aí é inegável, questão de escolha. Mas também o Botafogo tem o Gregory, que é um bom jogador. Aí fica ali a questão de quem você prefere. Quem você escolher tá bem escolhido. Tem o Marlon Freitas, bom volante também. Não é um volante ruim. Muita bola, mano. Joga muita bola. Entendeu? Pode bater ali pau a pau ali com o Caicedo. De resto, o Palmer, o FIFA diz que ele é bom. Não tô falando, não tô falando que é ruim. Não tô falando que é ruim. Mas também não é esse craque todo que nego pinta. Entendeu? Então, tipo assim, foi o que tu falou. Tem dinheiro, tem estrutura, tem as melhores tecnologias para recuperação de jogador, tem as melhores infraestruturas. Os caras, estão num ambiente muito favorável, muito gostoso de se jogar bola. Só que é isso aí. Mostramos, esse Mundial veio para mostrar que o europeu não é nenhum bicho de sete cabeças. Entendeu? Claro, vai ter a perturbação? Vai ter a perturbação. O formato veio para ficar? Por mim, fica, pô. Obriga os caras a se organizar. Obriga a gente a se organizar também. Entendeu? Então, vamos ver como que vai se comportar ao final desse Mundial. Vamos ver como é que o Infantino vai trabalhar essas questões. Mas um formato interessante. E o europeu ficou no veneno, pô. Achou que ia chegar, ia deitar e acabou. E viu que, como diz minha avó, o buraco é muito mais embaixo. Cara, e além disso daí que você falou, eu acho que assim, esse Mundial tá sendo. Só uma coisa que eu discordo ali, você que você citou de exemplo e tudo, mas o Reece James do Palmeiras, ele pode ser pau a pau com o Jair, com os outros dois lá na condição que os caras estão jogando hoje, cara. Olha, é brabo, mas enfim. Mas então, Leno, é o seguinte, cara, eu entendo esse ponto que você falou, que querendo a gente ter um jogo, a gente não tem, vai ser uma sova, a gente é o Auckland City, eles são o bicho papão, não são, tá aí para mostrar que não são, que tem muita coisa aí foi desmistificada, por mais que os caras usem, eu não concordo, tá,
Ah, porque eles não estão jogando na sua maior rotação, porque eles não estão interessados, cara. Não é assim, cara. Basta você ver os jogadores do Chelsea pilhado contra o Flamengo, o Borussia Dortmund ali, os caras bateram muita cabeça também contra o Mamelodi, a Inter de Milão ali, quando saiu o segundo gol, os caras pareciam a final de Copa do Mundo contra o Real Reds agora. O próprio Real Madrid também, o jeito que os caras estão levando a competição, então tem interesse, tem interesse. Então o que acontece, cara? Eu acho que é o que você falou. Eu acredito que eles chegaram, sabe qual que foi a visão deles? Para mim foi, a fase de grupo, vamos usar como pré-temporada, vamos levar no banho-maria. Vamos levar no banho-maria que vai dar bom. Aí eles viram que não era assim. Deu E errado, pô. Exato. E a questão é a seguinte, eu acho que você tem, talvez por baixo, mas você tem um nivelamento do segundo escalão para baixo entre futebol, os times aqui do Brasil, entre o próprio Al-Ahly do Egito, que também deu um trabalho, entre, sei lá, o Urawa Red, por exemplo, entre esse tá nivelado, pode acontecer de tudo, uns times do México, tudo pode acontecer. Só a imagem aí que pra mim tá... Ficou. Eu botei Agora sim, eu botei o carregador aqui. Foi? De boa. Voltou? Aí. Oi, tá bom. Então, assim, cara, você tem que. Então, enfim, você tem um nivelamento assim dessas equipes. Pode ganhar, pode perder, é do jogo, cara. Mas, assim, é um Mundial que tá mostrando essas coisas. E eu acho que a lição que fica pra gente nesse Mundial é que, assim, eu acredito que é igual a Copa do Mundo. Você tem alguns resultados improváveis, mas no final vai chegar aquele favorito lá. Eu acho que na semi ali, por exemplo, acho que vai chegar só europeu. É bem provável, cara. Mas, assim, mostra o seguinte que a gente deveria focar em melhorar o nosso produto, que a gente deveria melhorar a nossa qualidade de jogo, porque lá não tem tantos jogos assim, os caras reclamam. Aqui a gente tem jogo até demais, cara. Deveria mexer no calendário, deveria mexer na estrutura do gramado, deveria a questão de negociação de direito de transmissão deveria ter uma mudança radical, porque é só assim para a gente melhorar o produto, porque querendo ou não, se a gente for ver um jogo do francês não, mas a gente pega, sei lá, uma Premier League, dependendo do jogo, até uma La Liga, um campeonato alemão, a gente vê um jogo, pode ser dois times medianos, a gente vê um jogo movimentado, laical, campo bom, a torcida lá, o estádio cheio. Aí daqui a pouco a gente sai daqui para ver, por exemplo, sei lá, um próprio Botafogo e Mirassol, às vezes é um jogo feio, é um jogo, o gramado tá esburacado, o estádio tá vazio, sabe? Aí assim, cara, aí passa essa impressão, entende? Quantas vezes a gente já não falou? Eu mesmo, teve um dia, cara, eu não lembro que jogo que foi, mas foi um jogo da Champions, mano, um jogão à tarde. Aí à noite eu fui ver Botafogo e cara bobo, velho. Um jogo ruim, cara. Um jogo ruim. Foi o jogo de volta, foi o jogo na Venezuela ainda, cara. Então, assim, a gente precisa. Você não acha, cara? A gente precisa melhorar como produto, cara. Porque agora isso aí tá mostrando que a gente tem jogo sem coisa. O nivelamento tá nivelado e a gente destoa de um pequenino grupo ali. 5, 8 times, talvez menos, talvez um pouquinho mais. Não, concordo, tem que melhorar, tem muita coisa para melhorar ainda. Tá vindo um novo presidente aí da CBF aí, vou ver o que esse maluco vai arrumar da ideia. Eu não confio mais na CBF, eu não confio no órgão, eu acho que os clubes tinham que fazer igual o extinto Clube dos 13, irmão. Tinha que se reunir igual é na Premier League, tem que se reunir, eles montam um campeonato e acho que dá. Eu acho que a Premier League ela manda até na terceira divisão inglesa, dali pra baixo é com a federação e ver o que vai dar. A federação então, manda na Copa. Tem muita coisa pra melhorar. Não, então. Só na Copa? Não, na Copa e da quarta pra baixo, igual você falou. Mas assim, a Liga é eles que decidem lá, é com eles. Da quarta pra baixo. Isso. É com eles, então, tipo assim, tem que ser, cara. Tem que ser assim, entendeu? Direito de imagem, direito de televisão, igual pra todo mundo. É 100 milhões pro Flamengo, é 100 milhões pro Sport que subiu agora. Agora, se tu tem mais patrocínio, se você chega em umas competições que vai gerar um custo financeiro maior, aí cada um vai buscar por si. Tu vê que os times na Premier League que sobem, eles montam para se permanecer e depois no ano seguinte, se não cair, aí que eles vão buscar uma Conference League, que eles vão buscar uma Copa da Liga,
uma FA Cup e vai andando. Mas, se não melhorar a infraestrutura, vamos continuar perdendo promessa. Entendeu? Vamos continuar perdendo. E, tipo assim, a mídia também é muito forte. Uns caras que às vezes não tem condição nenhuma, chega dizendo que são craques, de que os caras não ganharam nada já com um salário astronômico, o que eu acho um erro. O cara não ganhou nada na vida. É aquela velha pergunta que a gente faz, né? Imagina se o Ronaldo vem hoje, o fenômeno. Bom, vai quebrar a banca, pô. E ele não ia nem... Qual que é o time que ele foi vendido, Leno? Foi pro PSV na época. PSV, não, você da Holanda. Você acha que hoje que não tem lei Bosman, limite estrangeiro, ele ia sair do Cruzeiro pro PSV direto? Não ia. Não, pô. Ia ser City, Real Madrid, Barcelona, entendeu? Tu vê, o cara chegou no PSV, dormiu no PSV, depois de uma temporada acordou no Barcelona, dormiu no Barcelona, depois de uma temporada acordou no Inter de Milão. Uhum. Então, tipo assim, é um cara que ia quebrar a banca. Mas vamos ver como que vai se comportar aí. Gostei desse formato desse Mundial aí. Mostrou pro mundo que a Europa não gira em torno do umbigo dela. Eles não são o centro do universo. Há outros decorreres do mundo. Beleza, é o velho continente, mas o mundo não gira em torno deles. Sobre o Matheus falou que caiu mesmo. Não tá conseguindo voltar, não. Mas como a gente já tá encerrando também, tem mais alguma pontuação? Então, só uma coisa que eu quero destacar, o campeão, pra você ter ideia, o terceiro colocado da Championship, que é a segunda divisão da Inglaterra, aquele que sobe naquele jogo lá, sabe, que quer em Wembley, afinal, aquele terceiro colocado recebe, acho que é R$1 bilhão, um negócio assim, pra outra temporada. É um acordo que eles têm lá pra eles se fortalecerem. Olha, Então. por que eles não pegam esse... Em vez da gente copiar o que é ruim, porque a gente só copia o que é ruim da Europa, o que é bom a gente não copia. Em vez de copiar essas coisas boas, sua organização, o produto, cara, o campo, as próprias organizações, as organizações mesmo financeiras, porque lá não atrasa um centavo de salário também, diferente daqui. Nada. Então, lá se atrasar o teu clube praticamente acaba. Então, assim, por que a gente não olha para essas coisas, né, cara? Então eu espero que esse presidente da CBF aí, que os dirigentes, que os donos aí de SAF, que eles tomem vergonha na cara e foquem no produto e o principal. Que também os times possam aparecer no videogame, velho. Possam aparecer também. Que é outra fonte de renda, cara. Mas fica aí a lição mundial aí. É isso aí. Vamos ver. Bom, só se despedir. Foi um prazer estar com vocês aí. Quem ficou até o final, muito obrigado. Quem mandou os comentários aí, muito obrigado. Terça-feira que vem tem mais. Infelizmente o Matheus não conseguiu voltar. Mas foi bom. De repente o Gabriel tá na próxima também. Sim. Então, fechamos então por hoje, né, Leno? Fechou. Leno, Matheus, o Alisson que não pôde estar presente, rapaziada do YouTube. Um grande abraço a todos, fechamos por aqui. Fiquem com Deus. Terça-feira que vem estamos de volta, né? Satisfação total, rapaziada. E que seja o segundo de muitos episódios por aí que a gente vai fazer história. Beleza? Valeu. Rapaziada, tamo junto. Nós, falou.